volta com a notícia de frente para você. Agora são 6 horas e 43 minutos na capital mato-grossense. Uma excelente terça-feira para você. Eu volto agora a falar ao vivo, novamente com o repórter Oliveira Júnior, que traz para nós aí os detalhes sobre uma determinação do governo, né, em relação aos leitos de UTI da Covid-19. Oliveira, conta para nós aí, o governo determinou a abertura de mais leitos. Qual que é a novidade? É contigo. É exatamente isso, Porto. Devido à alta dos casos de Covid-19 em todo o estado, o governador Mauro Mendes determinou a reabertura de alguma das unidades de tratamento intensivo, as UTIs, no estado. A determinação partiu do próprio governador e do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo. Segundo o chefe do executivo estadual, também foi feita uma solicitação aos hospitais conveniados no estado. A intenção é garantir atendimento a todos. O governador disse o seguinte, que já mandou reabrir essas UTIs, está fazendo o trabalho e vai exigir que todos os entes que têm contratos com o estado possam manter este mesmo nível de serviço para atender a população. E nós vamos atualizar agora os dados, né? Mato Grosso tem 8 mortes e 4.400 casos de Covid no fim de semana. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde, com 4.480 novos contágios registrados entre sexta e segunda-feira. Dentre as pessoas que morreram pela doença estão 4 idosos do interior de Mato Grosso. Com a atualização, o estado passa a contabilizar 579.494 contágios. E agora vamos atualizar o quadro com todos os dados aqui da Secretaria de Saúde. São 579.494 casos confirmados, como eu disse, com 549.463 recuperados. Total de internados, 528 pacientes, sendo 229 deles em enfermaria e 133 que estão ocupando leitos públicos neste momento. 167 estão ocupando UTIs e 131 leitos públicos. Há 337 leitos clínicos disponíveis no SUS, que corresponde a uma taxa de ocupação de 28%. 50 leitos de UTI disponíveis no SUS com a taxa de ocupação de 72,38%. Em casa, em tratamento, nós temos até agora 15.128 pessoas que estão sendo monitoradas e o total de óbitos já chega a 14.130. Lembrando, naquele primeiro número que eu falei, de 8 mortes, havia caído. Nós tivemos dias aqui no estado que não tivemos nenhuma morte, esse número voltou a subir de 2, 4, 6 e agora nas últimas 24 horas aí, no final de semana, né, nesse balanço divulgado pela Secretaria, nós tivemos 8 mortes, infelizmente. Voltamos com vocês no estúdio. Um bom dia. Obrigado, Oliveira. Um excelente dia para você também. Um abraço. Daniel, o que nós percebemos aí é que desde a semana passada, na realidade, né, a primeira semana de janeiro, os números vêm só aumentando, né? E Exato. O que chama a atenção também, o número de óbitos, né? Infelizmente, nessa nova onda, se podemos dizer assim, da Covid-19. Isso que prova que a variante Ômicron realmente ela transmite com muito mais facilidade do que a Delta. E tem acontecido isso no mundo todo, né? Até mês de dezembro, novembro, a Delta respondia pela maioria dos casos, das contaminações no mundo. E agora está alterando, a Ômicron está tomando esse espaço, né? E realmente a gente tem visto aqui perto da gente, aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, muito mais gente infectada, né? Até quem já vacinou. Quem se vacinou não desenvolve o caso mais grave da doença, né? Fica em casa e consegue se recuperar. Mas essas pessoas que estão na UTI, já está com 72% de ocupação, e principalmente os óbitos, praticamente todos, ou a cada 10, são 9 que não foram vacinados aqui no estado. É um dado preocupante, né? Acho que a gente tem que redobrar esse cuidado, usar máscara. Eu tenho visto muito isso aqui na cidade, inclusive. Tem muita gente que já abandonou o uso de máscaras, anda livremente, inclusive em locais fechados. A gente não pode esquecer dessas medidas básicas aí de segurança, para a segurança da população toda, né? Dos nossos próximos, das pessoas que ali estão com a gente no dia a dia também. E gente que não tomou a vacina ainda, né? Há uma procura cada vez maior aí pela dose de reforço, inclusive, mas muita gente que está com, ou seja, o calendário vacinal atrasado, né? Deixou para lá, foi curtir o final do ano
e agora tem que tomar vacina. Agora, tem um dado preocupante, está sendo levantado pelas equipes de saúde do Estado, né, e as autoridades, mas, olha, já faltam leitos, né, e a suspeita, inclusive, de que uma criança morreu à espera de uma UTI num hospital particular, porque não tem mais leitos. No caso, seria aí vítima da H3N2. Exato. É uma situação muito triste, ainda tem esse agravante, porque essa gripe realmente é muito forte, esse vírus do H3N2 veio também para agravar a situação toda aqui no estado e no país. E se realmente já está acontecendo de não haver leitos, a gente está próximo de um colapso, a gente não espera que isso aconteça. Na rede privada já está colapsado, isso já tem um tempo, né? Por isso, até essa determinação do governo aí da abertura de mais leitos, que precisa ser urgente, né? Para conseguir, pelo menos, garantir aí essa assistência, Daniel, porque a preocupação é grande quanto a isso. E, né? Porto, eu quero destacar a divulgação de um estudo que foi feito em nível mundial ontem pela instituição Oxfam, né? Que é uma ONG de muito respeito no mundo todo. Ela traçou um panorama sobre os efeitos da pandemia na questão social, né? E a conclusão foi justamente essa: a pandemia de coronavírus, no modo geral, ampliou esse fosso entre ricos e pobres, mas ampliou muito, né? Os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres mais pobres. 99% da população mundial perdeu renda e desse número, 160 milhões de pessoas ingressaram na pobreza e na miséria, né? Enquanto isso, os 10 homens mais ricos do mundo dobraram a sua fortuna. Só que no Brasil houve o ingresso de mais 10 bilionários aqui no país, né? Então são números que a gente... Isso durante a pandemia? Durante a pandemia, desde o começo da pandemia. Ela ampliou muito o fosso social. Muita gente ganhando dinheiro com isso, né? A pobreza a gente já vê, Daniel, assim, é visível, exato, né? É muito visível. E o que me chama mais atenção ainda é que esse estudo revelou que a causa dentre as mortes, o fator renda foi muito mais decisivo do que o fator idade, por exemplo. O fator renda, então a pessoa, quanto mais pobre, mais risco dela falecer e dela ter menos acesso à rede pública de saúde e tudo mais, isso num nível global. Então, são fatos são números que servem para a gente refletir sobre para onde o planeta está indo, né? E esses efeitos bem nocivos, além da questão sanitária, o efeito social foi muito nocivo, foi muito prejudicial, né? A todo mundo, né, desde o começo da pandemia em 2020. 160 milhões de pessoas entraram na pobreza. Na pobreza, ou seja, o Brasil está incluído nessa história toda. É quase que, ou seja, nós temos 202 milhões, né, de habitantes, é quase que um Brasil, né? Como se fosse um Brasil que ingressou na miséria. Ou seja, está complicada a situação, é um saldo muito pesado em relação à pandemia. E a gente torce, né, que as coisas comecem a melhorar, porque o medo e a preocupação aí dessa nova onda que já está acontecendo é complicado, né? Justamente pela ocupação de leitos, a quantidade de pessoas internadas. Voltamos a perder vidas, né, pessoas para a Covid-19. E tem gente que questiona, né? Mas vocês falam muito disso. Não tem outro assunto, nós não temos outra pauta a não ser a de urgência urgentíssima, é a Covid, é a gripe, é essa situação toda. E olha, vamos um destaque aqui do portal Gazeta Digital. Olha só o que aconteceu. Uma bebê indígena, gente. Pais fogem de um hospital com uma bebê indígena infectado pelo coronavírus. Qual que é a ideia desses dois? Meu Deus do céu, olha. Bebê indígena de 2 anos infectado pela Covid-19, né? Foi retirado, né, pelos pais sem autorização médica do hospital no qual estava internado na tarde de domingo na cidade de Santa Terezinha. Isso é lá no Araguaia, né? Fica 1312, nordeste de Cuiabá. Informações da Polícia Militar apontam que a criança estava sob tratamento médico desde a sexta-feira, dia 14, quando foi diagnosticada com um quadro de desnutrição e desidratação, que já é um problema sério que atinge as crianças indígenas, né? Posteriormente, o bebê realizou um teste para a Covid-19, ocasião em que testou positivo para a doença. Diante da situação, o médico responsável determinou o encaminhamento da criança para um hospital de Tocantins, né? Que fica bem do lado ali, né? Santa Terezinha quase já na divisa, né, com o estado do Tocantins. Contudo, os pais da criança, ambos indígenas, se recusaram a cumprir o encaminhamento do médico e argumentaram que a criança morreria
caso fosse levada da unidade médica mato-grossense. Os pais, então, retiraram a criança do hospital, olha que absurdo, às 15 horas, ou seja, às 3 da tarde de domingo, sem autorização médica e fugiram da unidade pulando uma janela. Com a fuga da criança, o Conselho Tutelar e a polícia foram acionados. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso é acompanhado pelas forças de segurança do município. Ou seja, o risco da criança morrer é justamente esse, né? Fugir do hospital. Uma criança desidratada, ou seja, com desnutrição, e ainda com a Covid, e tiram do hospital. Gente, desculpa, mas é quase que uma sentença de morte para uma criança dessa, pelo amor de Deus. Complicado, né? Talvez faltou um pouco de orientação aí, ou seja, mas os indígenas já estão bem informados quanto a isso, né? Leva a criança para a aldeia, contamina mais um monte de gente, né? Ou seja, sim. É um caso de polícia mesmo. A gente torce que essa criança já tenha sido encontrada, né? Justamente aí pelas autoridades do município, porque, pelo amor de Deus, né? Tem tudo para dar errado, né? E olha, só reafirmando aqui, né, o Ministério da Saúde informou, né, ao Estado o envio de 140 mil doses da vacina Pfizer para a imunização dos grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a Covid, né? A nova remessa chega em Mato Grosso, né, chegou na terça, aliás, chega hoje, né? No aeroporto Marechal Rondon estão previstas aí 23 mil doses para crianças de 5 a 11 anos e 117 mil doses para aplicação de reforço, ou seja, não está faltando vacina, gente. A segunda remessa de doses da Pfizer para o público infantil está prevista para chegar às 8h30 de hoje, né? E por meio de um voo da companhia aérea Latam. Já a remessa da Pfizer para a vacinação de reforço dos grupos prioritários da campanha chega em Mato Grosso por meio de um voo da Gol às 3h20 desta terça-feira. Ou seja, chega de fato essas vacinas, né? E a estratégia dos municípios para a aplicação das doses. Vamos para algumas participações aqui dos amigos telespectadores no nosso WhatsApp, né? Bom dia, bancada. Essa novela, além de longa, está perigosa, né? Em ano eleitoral, não deveriam tomar decisões importantes, como é o caso destes modais, né? Porque o interesse do povo fica em segundo plano, né? A participação aqui do amigo telespectador sobre essa discussão do BRT, né? E a licitação aí está suspensa por enquanto, né? Devido a problemas da Covid, né? Pelo menos essa é a alegação do governo do estado, né? Mais uma participação aqui. Bom dia, bancada. Não teremos VLT e nem BRT. Este assunto só é falado em época de eleição. A Doraci, opinião da Doraci. Vamos torcer que a gente saia dessa novela, né, Doraci? Que as coisas se encaminhem, porque já deu nessa história, né? Bom dia, bancada. Bom dia, bancada. É notícia de frente. Nosso governo deveria pensar na população, não na picuinha com quem fez ou deixou de fazer. Faça e manda a conta para o Estado. Está parecendo que a obra do VLT vai sair do bolso dele. É o Ari, do bairro Carumbé. Tem essa personificação, né, Ari, da história da obra, né? E a gente tem aí ainda muitas brigas pela frente quanto a isso, né? Vamos ver. Bom dia, bancada. Eu não sou contra o vereador se candidatar, né? Ser candidato, né? Sou contra a legenda porque tem candidato que tem mais voto e não é eleito. É o Robson. Essa história é complicada e é confusa na cabeça do eleitor, que a gente tenta entender, né, Kleber? Como que um candidato que tem aí, digamos, 12, 13 mil votos consegue chegar lá e um que teve 30 mil não? Ou seja, o nosso sistema ainda ele é injusto quanto a isso, não prevalece né, a decisão do eleitor, né, por causa desse arranjo que nós temos aí de partidos, né? Quociente eleitoral, tem uma série de cálculos que é feito ainda, mudou nas últimas eleições, mas ainda não é substancial com isso. A proporcionalidade, né, que causa essas aberrações, até assim diria, ou distorções da vontade real. Quando tinha coligação, isso ainda era mais patente, né? Porque as coligações, às vezes, elas eram montadas com alguns puxadores de voto, que arrebentavam de voto,
e eles acabavam puxando pessoas com menos votação, porque no bolo total, naquele cálculo do quociente que a gente se referiu há pouco, aquela coligação fazia bem mais votos. Então, do ponto de vista da coligação, não é injusto, porque ela fez mais votos, ela elege mais gente. Quem? Os mais votados dentro dela. Sim. Então, tem algumas diferenças de votação dentro dela, mas os eleitores votaram naquele grupo também, né? Então, assim, no limiar da discussão, acaba se correspondendo a essa legitimidade. Do ponto de vista individual, é que tem essas distorções, né? Acho que é um nome mais apropriado do que aberração. Aqueles pontos extremos, igual a eleição do Tiririca, né, a primeira dele, recebeu mais de 1 milhão de votos, né? E conseguiu puxar, obviamente, outros do grupo político dele com uma votação inexpressiva. O Enéas, né? Lembra o do Enéas também, a mesma exato. coisa? Ele elegeu uma mulher lá que era assim meio... Tinha votação para vereador de Santo Antônio. Cidade pequena. Exato. Né? Mais uma mensagem aqui. Acima de quantos anos, né, não precisa mais votar? Pessoa 70? Tem 70 anos. Tem que checar essa informação. Exato. Vamos Ele levantar isso para passa você. a ser facultativo, né? Que não é obrigatório, né? Você vota se quiser. Assim como é o 16 voto a do 18. jovem também. 16 a 18 é um voto facultativo, né? Ou seja, tem interesse, vai participar. Caso contrário, não. Bom dia, bancada. A pesquisa da Datafolha mostra 79% a aceitação da vacina e 80% a aceitação do passaporte da vacina. Como explicar Mato Grosso nesse retrocesso? É o Beto Amorim do Quilombo, né? Ou seja, aqui tem discussões aprofundadas quanto a isso, a gente percebe que... Mas não é só Mato Grosso, não, né? Tem outros estados, né? Exato, que tem essa resistência. Esse foi um dado da Datafolha feito ontem em nível nacional, que perguntou quem também, o Beto já disse aí, 81% dos entrevistados disseram que são favoráveis ao passaporte vacinal para ingresso em locais fechados, né? Que eu acho que realmente, a prudência diz, o bom senso diz, tem que prevalecer, falar mais alto, porque realmente você vai entrar num lugar, num cinema, num teatro, você vai tirar a máscara, vai deixar, né? Realmente, e quem está ali para controlar o controle da entrada, aqui em Cuiabá está acontecendo isso nos cinemas, nos shoppings, eles pedem sim o comprovante, ainda que não seja lei, né? E é uma tendência que está acontecendo crescentemente em outros municípios, também em outras cidades do país, lá em São Paulo, também agora todos os bares e restaurantes, por conta de uma decisão dos empresários, né? Que estão passando a exigir o comprovante vacinal. E não é só assim, esse dado de que Mato Grosso está pior, não é o que a pesquisa mostra, viu, Beto? Com ela aberta aqui, se você permitir. Pois não. Ela estratifica um pouco esse índice da seguinte maneira. Segundo o Datafolha, o maior percentual de favoráveis à medida, ou seja, do passaporte, está entre as mulheres, 87%, lembrando que no geral é 81%, pessoas de mais de 60 anos, também 87%, com ensino fundamental, 86%, e que ganham até 2 salários mínimos, 85%. Os mais pobres, mais velhos e as donas de casa, que já têm esse papel de zelar pela família toda, são os mais favoráveis ao passaporte. Os grupos com maior rejeição à obrigatoriedade da vacina para entrar em lugares fechados são homens, 24%, contra 18%, né? Pessoas de 25 a 34 anos, 22%, e que ganham mais de 10 salários mínimos. Ou seja, homens, jovens e ricos é os que baladeiros, né? Que não querem ter exigência. E quanto às regiões, Porto, o apoio à exigência da vacinação é maior no Sudeste, São Paulo, Paraná, São Paulo, Rio e Minas, né? Que é o Sudeste, não é isso? Isso. São Paulo, Minas e Espírito Santo. Espírito Santo. E Rio não entra? Rio entra. Rio de Janeiro. Rio São Paulo, entra. Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. E a menor é na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também o maior apoio entre espíritas, 87%, e católicos, 85%, do que entre evangélicos, 76%. É mais ou menos essa. Então, em Mato Grosso, a gente não está na ponta dos que estão rejeitando, não. Volto a dizer sobre isso para o Beto e para todos os nossos telespectadores, é que os anti-vacina, os anti-passaporte, eles são poucos, mas são barulhentos. E aqui eles fazem mais barulho. É só isso, viu, Beto? Não é que eles são tantos, é que eles são muito barulhentos. Ou seja, é um certo alento, mas poderíamos estar numa situação melhor, Beto. Eu entendi aí a preocupação, né? E o que chamou a atenção aí foi a Assembleia com aquele projeto todo,
né, de entrar nessa discussão toda, né, da proibição do passaporte, analisado aí, ou seja, visto como desnecessário, né, essa briga política, essa questão política para algo que deveria ser aí natural para a sociedade. Se você me permite, eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre a obrigatoriedade do voto. Então, a resposta para a telespectadora é que em quem não é obrigado a votar? Pessoas analfabetas, menores de 16 e 17 anos e pessoas acima de 70 anos de idade. Exatamente. Bom, tem mais uma mensagem aqui, para a gente fechar esse assunto nosso de eleitores, né? Na Câmara Federal, de 512 deputados, apenas 25 estão por voto direto, os outros foram por legenda. O governo do povo, questiona aqui o amigo telespectador. É bem isso, né? Ou seja, infelizmente 513, é um sistema... né, deputados. 513. Esse dado eu não tenho, ele deve ter feito essa pesquisa. Mas é uma pequena parte, infelizmente. Né? Mas é verdade. Tipo, por exemplo, eu acabei de ler aqui, no bloco anterior, a votação dos deputados, as maiores votações dos deputados de Mato Grosso. Então foi a deputada Janaína, 51, depois o deputado Nininho com 36 e pouco, depois o 37, isso aí, 37. E o Maxi Russo com 35. Nenhum deles fez sozinho o quociente eleitoral. Sim. Né? E nem é exigido isso. Então, o que ele está querendo dizer que vai direto, se for essa a conta, quem faz sozinho o quociente eleitoral, eu acho que pode estar certo. Mas ir direto, todos esses que nós falamos aqui foram diretos. Porque na conta, no cálculo do quociente eleitoral, a conta é a seguinte, Porto, rapidinho. O partido fez, naquela conta que a gente fez, o quociente ficou em 100 mil e são 24, e o partido fez 450 mil votos. Então, você divide 450 por 100, dá 4,5. Significa que 4 foram eleitos direto. Sim. Direto. Aí, depois de feita essa conta para todos os partidos, ainda ficaram lá 4 vagas a preencher. Aí você vai fazer um cálculo mais complicadinho um pouquinho para ver quais são as maiores médias. Mas teve mudança quanto a isso também na eleição desse ano, porque todos os partidos que fizerem até 80% do quociente eleitoral vão entrar nessa conta das vagas remanescentes. E só terão direito a ser contemplados por elas os candidatos que tenham obtido pelo menos 20% do quociente eleitoral. Nessa conta de 100 mil, pelo menos 20 mil votos. Por isso que o sistema é considerado proporcional. Não dá para ser eleito diretamente, você ter que ter 400 mil votos, cada um 100 mil para fazer 4 vagas. É por isso que o sistema é feito, é estruturado dessa forma. Ou os 24 mais votados, exato. Né? Que seriam, que muita gente defende. Pega os 24 mais votados e eles estão eleitos. Simplifica, né? Pronto. Voltando a falar, né, da briguinha aí, Emanuel versus Mauro Mendes, né? Tem briga? Olha, mas antes, vamos só encerrar a participação do telespectador aqui. Tem uma mensagem aqui que é do Rocha, né? Do Florianópolis. Bom dia, gostaria que o Kleber explicasse quantos votos tem que ter um deputado estadual, né, para entrar. É o Rocha do Florianópolis. Então, a gente teve na eleição passada, Rocha, o menos votado 12 mil votos, foi o deputado João Batista. O deputado João Batista e o deputado Paulo Araújo foram os dois menos votados, na casa de 12 mil votos. Se o quociente eleitoral diminuir esse ano por causa da biometria, então você cria uma possibilidade de ter de novo deputados, dependendo da coligação, eleitos nessa faixa de voto, de 10 a 15 mil votos. É raro, né? Mas um candidato, para se tornar competitivo e para não depender muito dessas contas, ele teria que fazer aí a partir de 18 mil votos. Aí ele estaria mais ou menos garantido, porque tem esses casos de distorção em que alguns com mais de 18 não foram na eleição passada, por exemplo. O governador, em conversa nessa segunda-feira, acabou alfinetando novamente o prefeito Manuel Pinheiro sobre aquela questão, Daniel e Kleber, da revisão aí do ICMS, né? Que há um risco, né, de diminuir receitas aí, pelo menos é um questionamento, né, claro, do rival Emanuel Pinheiro na capital, que afirma que o Cuiabá pode perder aí até 100 milhões de reais, né, nessa redistribuição aí do ICMS, né? Mauro Mendes colocou o seguinte numa fala dele com a imprensa, né, abre aspas, né? A legislação que encaminhamos premia a eficiência. Quem for mais competente não vai ter problema. Aqueles que são incompetentes ou estão achando que precisam ser competentes para ganhar mais, esses têm que ficar preocupados, né?
fecha aspas, disse o governador. E, claro, uma afirmação aí que Cuiabá perderá se o Emanuel se mantiver aí incompetente nessa situação toda. Ou seja, claro, esse caminho não tinha melhorado um pouquinho, essa conversa, ano novo, paz e amor, Emanuel, Mauro Mendes, mas não, né? Tinha porque os dois estavam fora dos cargos. Estavam de férias. Aí o Piveta assumiu várias vezes no final do ano, né? O Estopa assumiu em Cuiabá. Quando era o Piveta e o Estopa, então, zero trauma. Tudo mudou, né? Zero trauma. Tava lindo. Aí quando eles voltaram, os titulares reassumiram os cargos, eles ficaram meio assim e falaram, dá para fazer a coisa de uma maneira mais amistosa, mas não seguraram muito tempo. Esse show de alfinetação de mútuo aí vai aumentar muito esse ano, porque estamos em ano eleitoral. 2022 vai ser complicado nesse sentido. Mas não tinha uma conversa aí, inclusive com um bastidor de partido, Daniel, de tentar, embora Emanuel está numa certa ala do MDB, né, que é dissidente desse acordo, ou seja, é quase que um independente nessa história. Sim, ele fica ali. Bom, é difícil a situação do Emanuel no MDB, porque toda a cúpula pensa de um jeito, ele pensa de outro, né? Ele está totalmente descartado, fora do baralho, ele tentar uma aproximação com o governador Mauro Mendes politicamente, né, eleitoralmente. É por isso que ele nutre esse sonho de tentar viabilizar um outro bloco, um bloco alternativo, com outras lideranças, dissidentes de outros partidos grandes, para ver se viabiliza um projeto alternativo aí para as eleições desse ano. Mas, como a gente disse, esse ano agora já começou quente com essa questão do ICMS, eles vão trocar aí farpas assim constantemente até depois das eleições, né, quem sabe. Só para explicar melhor para o meio telespectador, essa questão, né, do projeto do ICMS, essa discussão toda, né, que está tramitando na Assembleia, esse projeto estabelece que o cálculo de repasse, né, aos municípios deva ser baseado nos resultados obtidos pelas gestões nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, agricultura familiar e arrecadação tributária. Aí vamos ver, né? Bom, vamos para o rápido intervalo aqui na Notícia de Frente e já voltamos. Não saia daí, tá? Agora são 7 horas e 11 minutos e imagens da avenida do CPA historiador Rubens de Mendonça. Um excelente dia para você.